Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Os dois últimos que passaram aqui de Santos, vou falar pra você, foi animal. Os caras curtiram demais. E esse daqui, mano, você tá louco. Fala, mano. Prazer, cara. O prazer é todo meu. Estamos aqui com o Danilão. O Danilão, cara, eu vou falar uma peculiaridade um pouco do teu carro, assim, não especificamente do teu carro, mas o que o seu carro tem. Eu sou um cara, todo mundo me conhece que eu sou um cara que eu sou da performance. Eu gosto de aspiradão, gosto de turbão, gosto de tudão. Adoro os carros originais, motorzinho 1300, a gente sabe que é o mais confiável. Tem o 1600 ali que é um pouquinho mais veloz que o 1300. Tem a sua parte na história, né? Eu acho que os carros nasceram assim, 1200, 1300, 1500 e 1600. E aí nós, com o nosso apetite voraz de dar tudo que dá, começamos a partir por 1007, 1008, 1009, 2300, 2500, 2800. É fascinante, tipo, tu começa aos poucos, vai pegando o gosto e você vê o que esses carrinhos se transformam. Velho. É transformador. É muito louco, é uma né? coisa de você sai da água pro vinho, é um carro pacato, aquele carrinho ali do dia a dia e tal, e com certas receitas ele se transforma, é bacana demais. O legal disso também, que eu acho que vale a pena frisar, que o Danilão, ele trabalha com isso, né, Danilão? Isso. Partiu eu trabalhava, fazia as coisas no meu carro, e a partir de então, certos tipos Você uniu o útil ao agradável, posso falar assim, velho? Foi sendo assim, eu meti as caras e o que eu fazia pra mim, comecei a fazer pros outros, né? E aí a gente já vem nessa caminhada aí já há um tempo. E tá aí, o carro hoje é um pouco aí do que a gente consegue fazer, é um portfólio aí do nosso serviço e o aprendizado, né? Que nessa história aí de Volkswagen aí, a gente vai vendo certas receitas, vai aprendendo, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a gente transforma num sonho, bota tudo num carro. Coloca num balaio, né? Sem salabinho e fala, vamos aí. Isso, se agrega-se a um valor, um gosto muito pessoal, louco, né? E aí a gente conseguiu aí esse resultado. Aquele negócio, nunca parece que tem fim, a gente sempre quer fazer uma melhoria. Não vai ter, esquece, mas eu estou muito satisfeito aí com o que eu consegui fazer aí. Meu, eu vou mostrar o carro do cara. Que ano que é, Danilão? 62. 62. Olha esse carro, mano. O carro ele tem umas peças, uns acessórios, cara, que ornou muito. Esse carro já é um carro, um ano difícil de se achar, né? Tá sumindo muito do mercado e muito descaracterizado também, né? E de ano para ano ele tinha umas particularidades e aí isso daí foram sumindo. Esse carro eu não quis tirar ele dessas características do ano e quis agregar uma performance sem perder a identidade do carro. Puta, sensacional. E sem perder um uso, a gente não faz um uso diário, mas se precisar, não sofrer, entendeu? Uma coisa funcional. Se você precisar bater na chave hoje e trabalhar com ele, ou em São Paulo, ele vai. Vai de boa. Tanto que eu comprei um segundo carro, eu tava sem carro, falei, vamos ver com o carro. Liguei o carro e subi a serra pra ver. Trânsito normal. E o legal desse carro aqui, cara, que ele tem uma diferença dos outros anos daqui pra frente também, que muitas pessoas, uns conhecem, outros não, é a janelinha traseira, que outros falam é 3 dedos menor, né? Ele tem um diferencial bem legal. Cara, o carro do Danilão, a cor, até a gente tava brincando aqui que a gente não sabe que cor que é essa, né, velho? É verdade. Eu falo, é branco Lotus. Ele falou, não, mano, tem uma diferença. Puta, na câmera você não vai ter essa noção, mas ele parece que é meio esverdeado, é diferente. O Danilão vai explicar pra gente. Outro carro aqui de Santos, calçado nas tão procuradas US Wheels 5-spoke. Essa daqui já é uma roda que está feito um outro trabalho, uma roda que está polida, diferentemente da do Eric, que passou aqui no nosso canal, que ela já está com aquele aspecto meio jateado, né? Meio robusto. Isso. E, cara, tem umas coisas de época também, que eu falei com o Danilo que ele vai explicar pra gente, que é a máscara do farol pintada da cor do carro, cara, as garras do para-choque pintadas da cor do carro, que é uma coisa que eu curto muito. Os piscas fininho, puta, mano, é demais. Bom, vamos lá, velho. Como esse carro, ele não chegou assim, né?
Não. Essa personalidade que você deu no carro, você deu ao longo dos anos, né, cara? Sim, sim. Esse carro ele começou comigo depois de eu já estar envolvido nisso aí. Eu tinha outros Fuscas e aí eu falei assim, eu quero um carro turbo, mas não imaginava o que seria, porque eu tinha um sonho de ter um carro turbo. E aí o que aconteceu? Eu na época de 2007, 2008, 2006, a gente subia muito pro Sambódromo toda terça. Boa. Quando era legal, né? Vamos falar assim. Fervia. Porque depois foi caindo, mas bombava. Tinha esse tipo de carro tinha bastante ainda e tal. Então eu cheguei lá numa terça-feira, falei, mas eu vou para ver um Fusca. Quando eu dei de cara, mas cheguei no rolê, tava ele parado assim na porta e com um anúncio escrito em caneta e tal. Eu falei, mano, eu olhei o carro e falei, o carro é meu. Aí o cara falou, mas eu falei, eu não tenho dinheiro, leva ele pra Baixada amanhã que eu pago, mas eu posso ir embora? Ele falou, pode ir embora. Eu falei, não, o carro é meu. Ele era 1.200, todo original, a tapeçaria era um pouco feia, mas o carro ele tinha uma base boa, mas era tinta sobre tinta. E, enfim, comprei o carro, eu fiquei 3 meses com ele, andei muito pouco porque 1.200... Cara, assim, eu queria que você explicasse um pouco mais esse... Porque esse negócio de falar, você olhou e você falou, mano, é meu. O que passou? Porque assim, eu tenho muito essas noias, tá ligado, Danilão? Tipo, de olhar e falar, caralho, mano, esse carro tem que ser meu. E às vezes é porque eu precisava daquele ano, eu queria que ele tivesse aqueles acessórios. Por que você olhou o carro e falou, cara, mano, é meu, pode ir embora, que é meu? Assim, era o que você estava buscando? Ou você chegou... Não, eu não tinha uma fórmula exata, mas assim, eu não sei explicar, mas eu bato um olho no carro assim quando eu olho um conjunto de alinhamento, com as coisas no lugar, certos tipos de detalhe que às vezes outros carros não tem, mas é bagulho besta. Olha isso aqui, que tesão. E esse carro, ele tinha coisas a melhorar, mas ele era tudo que eu precisava para começar o que eu queria no momento, entendeu? Era aquele carro que você falou, é o projeto que eu estou precisando desenvolver em cima do... Isso. E tanto que quando a mentalidade não era chegar a um resultado como esse, a gente era mais, tinha algo mais simples. O detalhe, a gente queria mecânica, a gente queria fazer ele, botar em prática alguns planos, algumas coisas que a gente vinha aprendendo com o tempo, e esse daí foi o que acabou acontecendo. Legal. Entendeu? Muito bom. Mas então, você chegou a dar um banho de tinta, fuçou? Sim, O que você precisou fazer nele? Então, esse carro no começo, quando eu peguei ele, aí era na época, eu venho de lá de trás, então época de Hood Ride e tal, aquelas estreitar suspensão. Bitola encurtada. Isso e tal. Aí a gente estreitou a suspensão e eu tinha um sonho. Na época, uns chamavam de Escra, outros chamavam de Handras 17. Verdade. E aí eu via nos sites gringos e tal, eu falei, que coisa linda. E apareceu a oportunidade, uma condição, e eu falei assim, mano, eu vou montar o carro nesse jeito. Aí eu comprei o carro, ele ficou uns 3 meses, aí eu mesmo meti as caras, estreitei a suspensão. Você mesmo? Eu mesmo estreitei, foi os primeiros a estreitar a suspensão, cortei e tal, vi mais ou menos. Mas isso tudo no achômetro, né? Foi tipo, vou aí, vamos ver o que vai dar. O que era, tipo, sem torre de amortecedor, na época não existia manga de eixo deslocada. Caramba. Não existia as facilidades que tem hoje. Que ano que era isso aí, Danilão? Cara, acho que 2008, Nossa, tava começando, só na gringa, era tudo gringo, não tinha nada aqui, nada, era diferente. A gente tava saindo do Orkut pro Facebook, a gente sobrevivia arcaico. Com muita informação de fórum. Verdade, o fórum era Fusca Brasil. Isso. E aí foi feito a princípio, eu troquei o câmbio, botei um 8x31, carcaça de Kombi, a caixa satélite já com as travas da ponta de eixo já com rosca para não pular a trave e tal, foi melhorando isso daí. Aí montei um 1600 álcool com uns restos de peça que eu tinha na época, botei a suspensão e lona, freio a lona, 5 furos e as 17. Eu rodei por uns 2 anos assim, cara, fui bem feliz, ia para tudo quanto é canto, legal, só que daquele jeito, a tapeçaria veio com os detalhes meio rasgado, o carro ele tinha uma pintura meio desgastada, com os trincadinhos, os frisos meio amassadinhos, mas era um carro bacana. Tá. Aí, depois disso eu falei, eu queria vou partir para o plano do turbo. Aí comecei, né, fórum, começar a juntar as peças e tudo mais, só que nessa época também era uma dificuldade muito grande
cara, coletor para turbo, tu viu os coletor na gringa e aqui para nós, Baixada, tu tinha que mandar o carro no guincho para um cara em São Paulo confeccionar, era os coletor em cima, que era o básico do básico, e eu falei... Era o que tinha pra época também, né, cara? E eu falei assim, eu quero um bagulho que não... Eu quero uma coisa que não tire a identidade, eu não queria aqueles canos enferrujados aparecendo, eu queria uma coisa diferente. Então, o que eu fiz? No quintal de casa mesmo, fechamos um motor, fiz a retífica, fui comprando as peças, e aí eu peguei com um outro amigo, ele me mostrou que vendia umas curvas de cano chamada Metalon, e aí compramos uma MIG usada em casa e aí comecei a fazer o coletor, cara. Eu fiz um gabarito, parafusei a turbina no motor e na posição mais ou menos que eu queria. E dali eu comecei a fazer... Mas esse gabarito é o que tá aqui hoje ainda? É a primeira receita. Não, tá zoando, que ainda tá... Desde quando isso? Cara, foi iniciado acho que em 2010, mais ou menos. Poxa, velho, vamos mostrar pros caras, porque eu vi isso, ó. Deixa eu te falar uma parada. Você tá falando que isso foi em 2010. Isso, né? o pontapé de começar nessas coisas foi. Isso o jeito que tá aqui foi desde que o montado foi lá. A ideia principal. Você só melhorou algumas coisas, óbvio. Só a parte da admissão, que ele era 2 TBI, e passei por uma central para alisar o funcionamento. Tá. Mas do resto é uma receita de lá de trás. Sabe por que eu tô te falando isso, velho? Por quê? A gente vem de uma época onde a turbina era sempre localizada dentro do cofre, em cima da capelinha, onde tem a sobreaquecimento, trazia toda a caloria para dentro do motor. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E aí o que os caras falavam? Como a super caloria, ar quente dentro do cofre, isso tira muita potência, né? E fora isso também o retorno da turbina que tinha que ser, porque tem que descer o óleo e tal. Então, e vinha ali, tinha que entrar ali na carcassinha. Isso. Os caras sempre tinham essa receita. E aí, ao longo dos anos, não vou dizer em 2010, nós estamos em 2022, mano. Olha onde você pensou. Pra mim, isso foi muito lá à frente, porque eu tô falando que de 5 anos pra cá, pode ser que eu esteja enganado, se tiver alguém aí que já fez isso bem lá mais pra trás, coloque na descrição do vídeo, ajude a gente. Mas eu vejo que de 5 anos pra cá, a galera vem pensando em falar, quero colocar a turbina na saia. Isso, né? Montar uma coisa mais clean. Mais clean, e nem só clean, porque o cara percebeu que se ele tirar a caloria de dentro do motor, do cofre, ele ganha mais performance. Isso, também. Aqui usa uma tampa fechada. Exatamente. Isso é um problema. E aqui, velho, aqui, ó. E aqui foi o caso do Danilão, mano. Olha o que o Danilo fez. O cara tinha pensado lá em 2010, como eu tô falando pra você, coisa que há 5 anos atrás os caras vêm fazendo. Isso. Esse é o projeto que você fez. Óbvio, você melhorou alguma coisinha, né? Ou não? O que depois que você montou esse projeto, o que você fez de melhorias até hoje? Então, fora o que você já tinha falado pra gente das TBI aí. Isso. Foram feitas a TBI, na verdade que eu falei, e passei para usar, eu usava na época APL. Halmeter. Usava Halmeter, o widebody. Do resto, cara, ele tem a base toda de lá do começo que foi feito. Explica pra mim o que você fez nesse motor, então, o que ele tem aí? Então, é um 1600 e usa um TCS-10 Angle e molas Angle. As molas eram dupla, mas eu pensava muito em durabilidade, que eu queria um carro para... Então, o que eu fiz? Eu não quis montar com as molas internas, montei só com as externas e, me supre. O motor vira 6 e pouco 7, é limitado na Fueltech com 6,5. E, cara, é totalmente funcional. Eu queria um carro que desse uma performance, também não queria um comando muito alto para ficar trotando e me atrapalhar. Para ter uma baixa muito quadrada, né? Isso, eu queria um carro que me entregasse um pouco de tudo. Tá. Então foi feito isso daí, cara. Na época, é uma receita bem antiga, mais funcional, tá ainda com o sensor Hall, distribuidor da Kombi. Na época eu comprei novo. Hoje ainda os caras procuram esse distribuidor, porque o distribuidor da Kombi é original. É original. Não se acha mais, é difícil. Quando acha 800, 900 pau, já vi de um pau e pouco. Então, na época eu comprei novo numa autopeça no Rio de Janeiro. Merreca, né? Acho que foi R$140. Made in México, veio o distribuidor, tampa e essa proteção aqui. Caramba, velho. Então, algumas coisas hoje não tem nem como se comparar a valores.
Mas é uma receita básica, funcional, que eu acredito que, por mais que já tenhamos aí 12 anos aí de início de projeto, mas eu acho que é uma coisa ainda que funcional para os dias de hoje. Não, é o que eu tô te falando, é literalmente a receita que você fez há 10 anos atrás é o que os caras estão fazendo agora. Turbina na saia, sim, as configurações, o próprio TCS-10 também ainda é uma receita de bolo para os motores Hercules, ainda Isso. não... Eu chuto a arriscar de alguns preparadores que tentam sair um pouco do TCS-10 e do TCS-20, né? Isso. Entrar num comando com lobby center um pouco maior, outro menor. É ainda um grupo fechado que faz isso. O TCS-20 ele é sedutor, aquela lente é maravilhosa. Exatamente. Mas na época eu acabei optando mesmo pelo 10, porque eu não queria uma coisa tão agressiva. Tá. Hoje eu ficaria mais balançado, mas não digo que assim, não estou satisfeito. Me atende super bem. Qual que é a configuração de motor? Bom, 1600? É um 1600 comando, o resto não tem mais nada. Aí eu uso cabeçote autolínea original. 1600, válvula original, tudo original. Caramba, mano. E bomba de óleo Shadec circulação externa. Tem um radiador de óleo de 1 litro e alguma coisinha. Aquele que vai no câmbio? Isso, com a ventoinha. Legal. Basicamente... Turbina, o que você anda de turbina? Então, a turbina é uma APL 525, com uma caixa 36. É uma pegadinha mais em alta, né? Então, Pega o quê? 2.800? Mais? Só que assim, ela é uma coisa, tipo, você ama ou odeia. Na cidade te deixa um carro meio frouxo, mas te poupa câmbio. Não frouxo entrega... que você diz é que você não consegue nem... ela não entra rápido, isso, né? Mas, tipo, numa estrada, o céu é o limite. Tipo, tu tem que ter coragem para acelerar tudo. Caramba. Porque ela não restringe. Tá. Ela solta. Então, tipo assim, a gente, como é um carro, tipo, hoje, mais do que nunca, é um carro mais clássico e tal... Então ficou um funcionamento conservador, posso dizer assim, entendeu? Bom, turbina, APLzinha, corpo de borboleta. O que você está usando de corpo de borboleta ali? Do Golf mexicano. Aquela de 60, que os caras chamam de 60? Na verdade, acho que é da 54, para ser mais exato. Mas é do GLX, GTI, sim. Aquele fluxo cruzado. Tá, capelinha do 1200. Do 1200. Cara, puta, que tesão. Você tá andando quanto de pressão? Cara, agora eu tô andando com 1 kg. Por que agora? Você já andou com mais, não? Já, cheguei a dar 2,2. Tá zoando. E aguentou com o miolo original tudo certinho? Aguentou. Porra, pico, velho. Né? A gente vai terceira e quarta para segurar. Pé até o fundo. Mas é aquelas esticadas que tu dá assim e tu fala, vamos maneirar, entendeu? Vai dar ruim. Mas cara, é fascinante, o bagulho, acima de... Eu rodei por muito, tipo, eu fui experimentando, mas era 1,6, 1,7, até aí, mas a partir de 2 kg, o berro é outro, a pegada e outra. O carro é outro, não dá pra você segurar também. Não, né? O bagulho a explosão que dá, uma empurrada pra frente que dá, nossa, tu não disse que tu tá no 1600. Caramba, velho. Bom, assim, ó, a receita que você tá aqui, eu acho que é a receita dos campeões, se é assim que nós podemos falar. Sim, Todo mundo, né, fissurado, eu mesmo sempre fui fissurado nos motores grandões, né, mano? Os 2.200, os 2.300, 2.500, por questão de corpo e torque. Né? Porque o motor aspiradão grandão, ele te entrega um torque muito foda. E só que o custo-benefício hoje não tá compensando, né, cara? Hoje o 1.700, que é um pouquinho acima do que você tá usando aqui do original do 1.600, hoje é 30 pau. E outra coisa também que atrapalha um pouco, principalmente aqui no meu caso, que é tampa fechada, e é que a gente acaba pensando assim, se tu pega um carro com muito uso de rodovia, tu consegue transformar, usar um tipo de coisa, mas que nem eu uso muito cidade, fico por aqui, vou daqui ali. O aspirado com litragem muito grande, ele acaba irradiando muito calor. É isso. Então é um problema, porque o aspirado é cilindrada e taxa. Isso daí é uma coisa a ser muito controlada num motor a ar.
E esse aqui é destachado, é uma cilindrada baixa, vamos dizer assim, no álcool, então, tipo, ele vai dar caloria só quando tu quiser. Tu andando no normal, ele é uma temperatura do 1600, um padrão, vamos dizer assim, original. Mas você tá falando que taxa baixa, o que? Você tá usando o quê? Usando álcool, você tá usando 12 de taxa? Não. Menos? Menos, é uma taxa do 1600, eu acho que gira em torno de 7 alguma coisa, 8. Ah, tá, não, tá, é, verdade. Verdade, é que na verdade você tem que usar destachado, porque ele é motor original a gasolina. Na verdade, para tirar muito mais coisa, você tinha que destachar. Aí a gente compensa um pouco a injeção, ela facilita um pouco, a gente compensa em ponto, né? É. A gente anda com um pontinho um pouquinho mais alto na parte baixa. Boa. E aí na alta, quando vem pressão, a gente vai fazendo uma mapinha para reduzir, entendeu? Cara, fala pra mim, com essa configuraçãozinha, até pra gente poder dar um norte para quem quer montar um 1600, que a gente já sabe que o 1600 Turbo hoje, o custo-benefício é o melhor. Uhum. Estimativa de cavalaria. Você tem uma ideia? Você já passou no Dino? Você sabe ou não? Chuta alguma coisinha, só pra gente imaginar. Cara, com 1 quilo de pressão aqui. A gente imagina que é uma continha básica, não é exata, sim, claro, mas estima-se que um motor original com 1 kg de pressão em cima, ele quase que dobra a potência. Então, com melhorias, uma TBI maior, um comandinho, com 1 kg de pressão, ele deve beirar aí os 120, 130 cavalos. E para um carrinho leve e um projeto de um motorzinho aí quase, meu, a relação peso-potência é bem gostoso. É bem legal. É bem legal. E é um motorzinho que ele já, por si só, ele não é um motor girador, mas ele por si só ele já tem um torquezinho. Esses motores ele é meio torcudinho de baixa. É isso aí. E com a turbina, então, ele melhora bastante. Bom, você tá falando que a configuração sua aí é mais para andar na estrada. Se você mete uma K16, aí ele fica gostosinho, melhor ainda de farol, vamos falar, né? Não, melhora. A K16, eu vou falar para ti assim, é um número exato. É a receita do sucesso. Para isso daí. É que como eu venho te falando, isso daqui foi uma configuração que a gente foi aprendendo com o tempo. A gente não tinha conhecimento, mas tinha muita vontade. Uhum. E aí a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali conhecimento e a gente aplica. Hoje, certeza que com algumas poucas melhorias eu conseguiria resultados, mas é o que eu te falo. Nunca tem fim, né? São projetos, são coisas que tá nos planos, mas ele tá funcional ainda, entendeu? Você teve alguma quebra? Quebra não, cara. Eu tive, foi em 2012, era o meu primeiro carro turbo, era o sonho de ter um carro turbo. Uhum. Eu não imaginava o quanto seria específico montar um Fusca R. É difícil. Que é cuidados diferentes. Então, em 2012, eu me acidentei com ele, acelerando erroneamente na rua. Na rua mesmo, na rua. Uma senhora, não sei por que situação, ela freou, não tinha ninguém na frente, aquelas coisas. Meu, engavetou. Dele na traseira dela que... E aí, a partir de então, cara, eu encostei o carro e aí ele ficou aí um bom tempo, uns 7 anos mais ou menos encostado. Eu fiquei muito triste porque era uma coisa que eu gostava muito, mas o estrago que foi feito e tal, mas aí depois de um tempo eu falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz nesse carro, que eu vou botar em prática, eu vou usar ele como meu portfólio de trabalho. Legal. Eu vou fazer o que ele merece ser feito e o que eu sei fazer. E aí, cara, foi aquele trabalho de formiguinha, tive uns problemas, peças que às vezes, tipo, tu não acha no mercado. Aí vem aquele amigo que chega naquela hora mais difícil, cara, eu tenho essa lente, que foi o Maicon, porque o Maicon é parceiro já de... Maicon, eu tô vendo que ajuda todo mundo. Sim, é parceiro já nosso aí, já tá desde o nosso início. Aí uma Arte Birrella, e aí arrumei um paralama, que o paralama também dos primeiros décadas de 60, assim como 50, o vão de roda dele é menor. Exatamente. E aí eu tinha um e coloquei, quando eu vi o vão de roda era maior, eu fui atrás de um outro paralama. E aí, a gente foi construindo o carro, até que depois eu decidi raspar ele inteiro na lata. Uhum. E aí tirei a mecânica da época, coloquei, guardei.
E aí, cara, vim fazendo o carro, tava com aro 17 e tudo mais. E aí vim formando o que tá hoje. É, o carrinho é maravilhoso, cara. Assim, eu sou suspeito para falar de performance, por isso que eu demorei um pouquinho mais pra gente explanar um pouquinho sobre o motor do carro do Danilão, que tem uma configuração feita em 2010, né? Onde todo mundo usava uma turbina aqui em cima e ele já vinha visando a colocar a turbina na saia, que é o que hoje muitas pessoas fazem por questões de performance e estética também, né? Isso. Não é só performance, todo mundo quer tirar aquela visão de muita coisa aqui, coloca ali, e ele já tinha feito isso em 2010. Se outra pessoa fez, legal, coloque no comentário, mas o Danilão tá com esse projeto desde 2010, carrinho calçado nas 5-spoke US Wheels, maravilhoso, cara, demais. Vamos mostrar na parte interna, que eu acho que tem uma diferença lá. Sim. E vamos... Dá uma volta lá, Danilão, só pra gente explicar. Eu acho que vale a pena a gente explicar também uma parada aqui, que a gente não acabou falando lá. O carro do Danilo é um carro que ele é injetado na Fueltech FT200, inclusive hoje, né? Hoje não, acho que desde sempre a FT colocou a 200 sucessora da Race Pro. Né? Ainda continua sendo uma injeção de entrada, vamos dizer assim, de tanto que ela não tem nem tanto muito recurso, né? Essa praticamente aí é uma Race Pro. Melhoradinha. Isso. E tu vê, essa FT200 tinha fila na época que eu comprei ela. Tu tinha que ter, era lançamento quando eu comprei ela. Caramba. Então, tu vê, na época eu rodava também de Hall Meter, e aí foi uma das coisas, quando eu voltei, eu coloquei essa... Muito mais preciso, né, cara? O wideband. Isso, e ajudou, facilitou bastante, porque, tipo assim, nesse tempo que eu fiquei parado, a gente lê muita coisa, vê muita coisa, a gente vai assimilando certos conhecimentos. É isso aí. E aí a gente depois botou em prática, e realmente é uma ferramenta, o wideband. E a Fueltech é aquele negócio, tá aí, tá funcional, a gente tem vontade de fazer um upgrade, para entregar. A gente sabe que hoje essas novas aí, o funcionamento ainda entrega um funcionamento mais liso, mais preciso ainda. Exatamente. Mas tá no projeto, mas ainda tá funcional ainda. Muito bom. E aí eu também sou a favor daquele famoso ditado que time que se ganha não se mexe, né, meu mano? É isso aí. Se o bagulho tá funcionando do jeito que tá, eu sei que os upgrades são necessários, mas se tá funcionando assim, meu... É verdade. Eu penso assim. Ainda tá dentro dos padrões assim aceitáveis. Então a gente vai atacando em coisas assim que talvez dê mais diferença, entendeu? É isso aí. Bom, fora essa parte de performance, que é o que a gente gosta pra caramba, eu vi que também que ele tem umas peculiaridades dentro aqui diferente. Tem aqui o famoso como é? Saco de bode, saco de bode, isso saco mesmo. De bode, que isso aqui é original da época. Isso aqui já veio no carro também? Veio, é todo original. Ele inclusive veio com esse rádio Zilomag. Olha ele isso. É 6 volts, ele agora tá desligado, mas ele funciona. Até porque é AM também, né? Isso, mas ele funcionava. Legal. E esse volantão lindo aí, cara? Cara, esse volante ele tem uma história bem engraçada. Tinha aqui na Baixada apareceu um 64, cara, o 64 ele parecia um carro que tudo que era época tinha de acessório para época, aquele carro tinha. E na época eu não tinha Fusca, mas já planejava. E eu tinha outros carros. Na época eu ofereci 2 carros na troca desse 64, o volante, porque eu achei animal, e o cara não quis. Passou-se anos, um amigo pegou num negócio, não é fusqueiro nem nada, e o carro precisava fazer uns detalhes de pintura e tudo mais, e ele sabia que fazia. E quando eu olho o carro, eu falei, meu, esse carro volante, eu falei, meu, tu gosta disso aí? Eu falei, caramba, eu tentei comprar. Falei, faz o seguinte, tu me faz esses detalhezinhos que tá, e tu bota o teu volante, tua chave de seta no lugar e tu pode ficar com ele. Eu falei, tá zoando. Aí eu falei, meu, esse volante tem um valor significativo. Meu, é um presente. Aí eu falei, cara, meu, na hora. Então, tipo assim,
na época não foi só mas Sim, é um sonho realizado, caramba. porque era um volante, não vi, nunca tinha visto, mas na hora eu falei, nossa, que volante lindo, cara. Coisa de amigo, literalmente. Coisa de amigo, e sabe que essa situação não vai acontecer nunca novamente. mais. Aquela oportunidade, como eu falei pro Ericrão no outro vídeo, aquela oportunidade que bate a nossa porta. Era pra ser meu. Era pra ser teu. Bom, tem uma alavanquinha da EMP. Isso, uma alavanquinha clássica, né, da EMP, que facilita demais as trocas de marcha, fica agradável a posição e tal, então isso daí é uma coisa que não dá para abrir mão. É ruim do Fusca original, né, cara? É ruim. E esse mais aquela varetinha fininha dos 1200, aquele engate bem longo, sabe? Isso daí é outra coisa. Caramba. É vida. Cara, olha a interna do carro do Danilão, cara. Que coisa mais linda, linda, linda. Tenho certeza que o cara que olhar o carro, além dele parecer um sleeper, né? O cara não dá nada pelo que ele tá vendo aqui. Essa era a intenção, sempre foi essa, não descaracterizar muito o carro a ponto, sei lá, pensa assim, num dia se me der a doida, graças a Deus isso nunca aconteceu, me der a doida, eu quero voltar ele para original. Tá. Não, era só soltar alguns parafusos, voltar a mecânica original, mas graças a Deus tá aí. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, cara, a parte de embreagem desse carro, o que você tá usando de embreagem? Então, como é um projeto lá de trás, não tínhamos as opções que temos hoje. Então eu uso uma Displator aí, 1.200 libras ainda. Tá. Eu fiz alongamento no acionamento, ajudou um pouco e tal, mas é o que tá tocando ainda aí. Como eu falo, tem muita coisa ainda assim, uns peguinhas que dá para melhorar, então a gente vai focando aos poucos nisso daí, mas como tem a demanda dos carros dos clientes e tudo mais, aí infelizmente a casa de ferreiro espeta de pau, vai ficando sempre por último, vai ficando. Muito legal, cara, a configuração do carrinho do Danilão é sensacional. Danilão, assim, óbvio, né, vamos assim pra gente, não vou falar pra gente encerrar porque o carro é demais, a gente sabe que freio de Fusca é desgraçado, né, dá mais um 1200 que é tambor e tal. Isso. Como é que você faz para administrar toda essa potência aí, velho? Porque... Cara, é engraçado. Na época não existia esses kits. Hoje você abre aí internet, esses sites de compra, de venda de utensílios. Hoje tem fácil, mas antes não tinha. Aí então eu tenho um amigo que ele trabalha com importação, esses negócios. E na época eu achei um site lá na Califórnia e eu falei, compra pra mim esses freio a disco, que era um sonho, não tinha aqui, e lá vendia. Tanto que esse carro, ele... todo mundo, acho que quem tem uma suspensão de embuchamento sabe que é difícil você achar alguém que faça cambagem, regulagem por arruelinha, aquele negócio, é trabalhoso. Isso foi uma coisa que eu também quis eliminar. Esse carro, ele é cabeçote original, nunca foi trocado, assoalho, tudo. Só que, o que eu fiz? Eu peguei uma suspensão de pivô, eu estreitei ela e também modifiquei ela na altura dela para ela encaixar no cabeçote do antigo. Então, ele é pivô a suspensão? Ele é pivô. Caramba. E lá fora, já nessa época, você tinha o kit de freio a disco com manga de eixo deslocada e você tinha a opção tanto de você comprar manga de eixo, embuchamento e 4 furos, como nessa opção, que ele é pivô, mais opção de freio a disco para 5 por 205. Que animal, mano. Isso na época, hoje tu vê aí. Hoje tem a roda no mercado. Mas antes não tinha. Então eu peguei e comprei o kit. Aí depois que chegou, nossa, emocionada, quando eu abri os discos prensados, made in Brasil. Mais um enganado. Mais um. Comprou lá fora, produzido aqui dentro. Tu acredita? Deus, até os flexíveis, fabricação brasileira. Meu Deus do céu, cara. Aí, pagou tudo que dava e se soubesse dava pra usar aqui. E aí eu tenho agora também made in Brasil, que depois de um tempo eu acabei adquirindo o jogo traseiro, EMP também, mas está na caixa, não tenho tempo para instalar, mas tá os freio a disco. EMP made in Brasil. Made in Brasil, tá lá, mas eu te falo, não, se tu vir numa velocidade assim elevada, ele
Bom, claro, como um carro de projeto muito antigo, ele não vai estancar como um módulo aberto, mas assim, ajuda bastante. Mesmo que o freio a disco do Fusca não é bom também, não tem jeito, velho. Ele melhora, mas... Isso, as pastilhas são de um tamanho moderado, não é, mas ajuda bastante. E uma coisa assim que esse carro, desde o início, não sei se foi coincidência ou muito carinho em fazer, é um carro que, cara, sempre foi na mão. Até em velocidades na estrada acelerando, é um carro que não dá susto. Caramba. Então é uma coisa bacana. Que da hora. Então é isso, rapaziada. Olha o projeto desse cara, mano. A gente deixou ele aqui por último desse final de semana desse dia que a gente passou aqui em Santos, porque, não que desmerecendo os outros, mas porque esse carro é um carro de performance. E é um carro de performance que é o que a gente gosta bastante, que é a performance. E o legal dele é que a história do Danilão é uma história de um carro montado em 2010, que ele parece que foi montado em 2022, né? Tanto com a tecnologia, vamos dizer assim, o freio a disco, as alterações que foram feitas. Isso daí vem desde essa época. E é um projeto que foi feito em 2010. O que melhoramos aí foi pintura, né? E aí viemos agregando coisas que também não tinha lá fora hoje. Friso de inox, a gente vem embelezando a base, entendeu? E melhoramos aí com esse acidente, viemos dando aquela pegadinha que faltava, um alinhamentinho a mais, aquele detalhezinho a mais que faltava. Deixou o carro o exclusivo e único, vamos dizer assim, né? Um projeto do Danilo. Sim, o bacana desses carros, o legal é isso, existem milhares e milhares de Fuscas, alguns parecidos, mas nenhum é idêntico, entendeu? Tem até um ditado que o Fernando F. Max fala que nada mais diferente que dois motores iguais. Sim, é verdade. Porque se eu pegar a mesma receita que você fez ali, montar no meu carro, não vai ficar igual com o teu, ou pode ficar melhor ou pode ficar pior, não tem jeito. Sim, o legal do Volkswagen AR, um diferencial para qualquer demais carro, não só a estética que ela é única, mas a opção de você montar no seu projeto, no seu jeito, tanto no motor, tanto aspirado como turbo, você tem hoje inúmeras configurações de coletor, de admissão e, tem uma variável muito grande, isso daí é muito legal, se torna uma brincadeira, entendeu? É isso aí. Bom, cara, queria muito mostrar esse projeto para vocês. Danilão, irmão, não sei nem como agradecer. Eu acho que a gente ficava umas 3 horas aqui. Legal, cara. É muita informação legal e eu acho que é isso que a gente tem que passar pra galera, mostrar pra galera que existem projetos bacanas em um monte de cidades, em um monte de estados, e aqui na Baixada Santista, esses últimos 3 vídeos que nós mostramos pra vocês aqui, tanto da Kombi e dos 2 Fuscas, incluindo o do Danilão, são projetos diferenciados e que pode inspirar vocês que estão na sua casa, certo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a visita, agradeço o prestígio aí por estar no canal. O carro é lindo. E espero ter contribuído aí para quem está assistindo, entendeu? Com ideias, passar um pouco aí do que a gente vive, que não é só hoje, é uma profissão, se tornou uma profissão, mas a gente começou com muito amor, era um gosto, era uma paixão, é um hobby. É isso aí. Entendeu? Um hobby que virou negócio. Isso aí. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, o último vídeo desse final de semana que nós tivemos na Baixada. Vamos voltar mais vezes porque tem muito projeto legal. Para você que é inscrito, curte e compartilha. E para você que ainda não é inscrito, já se inscreva, curte e compartilha, que você vai poder ajudar aí o Marco Botelho a trazer muitos caras legais como o Danilão e a sua Fuca Turbo sensacional aqui da Baixada, beleza? Tamo junto, valeuzaço e até o próximo vídeo. Abraço.